Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Leva-me mais fundo, aonde só a tua voz é o que me guia, Espírito. Espírito Santo, leva-me mais alto, onde só tua palavra é meu caminho, Espírito. Tu és aquele que convence os corações. Tu és aquele que nos guia na verdade. A tua voz nos traz consolo, Espírito. Faz morada em nossos corações. És bem-vindo. Tua presença satisfaz. Não há outro, nosso amigo em todo tempo, Espírito. Espírito Santo, leva-me mais fundo, aonde só a tua voz é o que me guia, Espírito.
Na verdade, eu estou pensando nesse tema e eu preparei uma mensagem, falei, não. Preparei uma segunda, não. Preparei uma terceira, falei, não. Porque o tema, ele é bastante amplo, né? O tema é bastante amplo. E eu quero usar, dentro desse tema, o seguinte título: Como esperar até que Ele venha. Como esperar até que Ele venha. Existe aqui um texto, em Mateus capítulo 24, versículo 35, Mateus 24, que diz assim, Jesus falando, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos pensar um pouquinho. O tema da nossa conferência, embora seja bem amplo, ele chama a nossa atenção para algumas verdades, para algumas realidades. Primeiro, até que Ele venha, afirma que Jesus Cristo voltará a essa terra uma segunda vez. Quando você diz até que Ele venha, você está dizendo, Ele voltará uma segunda vez. Quando você diz até que Ele venha, você está afirmando que entre a sua primeira vinda e a sua segunda, existe um período de tempo chamado até. Até. Existe um espaço de tempo chamado até. Como viver nesse período? Como se comportar nesse período? Como comprar? Como vender? Como orar? Como casar? E hoje eu fiquei sabendo que casar agora ficou mais fácil, né? Você pode clicar um botãozinho ali, né? Não foi o que o Tom falou? Então fica mais fácil casar, né? Então, quando você diz até que Ele venha, isso nos instiga a pensar que nós temos que fazer algumas coisas enquanto aguardamos. Até que Ele venha também significa que Ele virá para nós, nós que cremos que Ele virá. Então Ele virá. Eu quero propor 3 atitudes que devemos ter enquanto Ele venha. 3 comportamentos que eu e você devemos ter enquanto Ele vem. Na verdade, eu tinha nominado, já tinha listado 11 atitudes da igreja, nós, corpo de Cristo. Como é que devemos nos comportar? Eu quero então declarar apenas 3. Jesus Cristo nos deixou uma ferramenta poderosíssima. E me perdoe por dizer que isso é uma ferramenta. Então, entre aspas, uma ferramenta. Ele nos deixou uma ferramenta poderosíssima, chamada Palavra de Deus. Até que Ele venha, eu e você precisamos aprender a nos relacionar com a Palavra de Deus. Precisamos aprender a como usar a Palavra de Deus. Precisamos aprender a tirar todos os benefícios da Palavra de Deus até que Ele venha. E depois eu quero ainda conversar um pouquinho, uma segunda atitude que devemos ter até que Ele venha. Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre a vontade de Deus. Até que Ele venha, como conhecer a vontade de Deus? Como aprender mais sobre a vontade de Deus? Porque a própria Bíblia diz que somente a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se somente a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, por que é que você está fazendo a sua vontade e não a dEle? Meu Deus, já tirei a cinta. Eu não vou pregar, eu só quero ensinar. E aí, por último, eu quero compartilhar com você uma tarefinha até que Ele venha. Então vamos pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus, esse tesouro preciosíssimo que é a palavra de Deus. Esse texto de Mateus, que nós mencionamos há pouco, o próprio Senhor Jesus Cristo está declarando que a palavra de Deus ela é eterna, que ela não passará. Ele declara que tudo mais é temporal, é passageiro, tem prazo de validade. Eu costumo dizer o seguinte, tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você ouve, tudo que você cheira, tudo que você pode comer, tudo isso acaba. Tudo isso passa, tem prazo de validade. Ok? As aves, os peixes, os animais, os rios, os oceanos, as árvores, tudo acabará um dia, declara a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus jamais passará.
Se eu fosse você, diria aleluia, glória a Deus. Olha uma descrição, inclusive hoje o pastor Papi leu esse versículo, e eu quero ler novamente para você. Está aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Olha que texto rico. Mas há uma coisa, amados. Pedro, o apóstolo Pedro está falando, que vocês não devem esquecer. Ele está dizendo o seguinte: até que Jesus venha, isso você não pode se esquecer. Você deve se lembrar, se não diariamente, pelo menos umas 3 vezes por semana. O quê? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ou seja, Deus está fora do cronos. Ele está acima do sol, ok? Ele não é medido. Aí o texto continua dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa. Qual promessa? A promessa de que Ele vem. Então Ele não retarda, Ele não está atrasado. Aprendemos isso hoje. Ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Ele quer que todos sejam salvos, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá. É certo. Ele virá. E Ele virá como um ladrão. Ninguém está esperando. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo. Grande estrondo. E os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Podemos ir embora. O texto diz: esse dia virá, com certeza virá. Esse dia virá. E nós precisamos aprender a viver aqui sobre a terra com essa clareza, com essa consciência. Ele diz assim: amados, que vocês não podem se esquecer disso. Nunca se esqueça disso. Saber dessa verdade, crer nessa verdade, é muito importante até que Ele venha. Isso deve nortear, dirigir as nossas vidas. Se eu sei que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre, eu devo ajustar o meu viver diário de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com aquilo que passará. Eu tenho que atribuir valor àquilo que permanece e não àquilo que desvanece, àquilo que acaba. Queridos, é um ajuste de valor. É um ajuste de valor. E isso tem que influenciar o meu comportamento. Adianta você vender um carro todo estragado e dizer que está tudo bem e pegar aquele dinheirinho? Adianta se esse dinheirinho, esse carro e tudo vai acabar e a palavra de Deus permanece para sempre, e você, ao fazer um negócio escuso, você está virando as costas para a palavra. Eu devo ajustar o meu viver diário de acordo com a verdade da palavra de Deus, sendo a palavra de Deus eterna. Isso significa que tudo se originou, tudo foi criado pela palavra de Deus, tudo depende da palavra de Deus, tudo é sustentado pela palavra de Deus. Olha esse versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 3. Olha que maravilhoso isso. Pela fé nós entendemos, não é pela razão. Irmão, por gentileza, Deus não criou a sua mente para você se relacionar com Ele através da sua mente. A mente humana não percebe, não entende Deus. Então, pela fé nós entendemos. Não pela razão, não pela lógica humana, mas pela fé. Nós entendemos que o universo foi formado, foi criado pela palavra de Deus, e disse Deus, e o universo foi formado, de maneira que o visível, tudo aquilo que você enxerga, tudo aquilo que você vê, veio a existir das coisas que não são visíveis. O que não é visível? É a palavra. Aquilo que é invisível criou o visível. Portanto, aquilo que é invisível é eterno, e aquilo que é visível tem sim prazo de validade.
Deus criou todas as coisas pela palavra. O que vemos é criação, o que não vemos é criador. A palavra de Deus tem poder para criar, a palavra de Deus tem poder para manter a criação. A palavra de Deus é fonte, ela é origem. O texto de Mateus diz que os céus e a terra passarão. Tudo aquilo que você vê então certamente será destruído. Pastor, quando isso acontecerá? Pergunta para mim, quando? A própria Bíblia Sagrada nos diz: quando o Senhor Jesus Cristo retornar a essa terra para buscar a igreja, isso tudo vai acabar. Olha esse texto de Atos 1, que é o nosso texto áureo, versículo 9. Depois de ter dito isto, Jesus está com os discípulos e ele está sendo elevado aos céus, assunto aos céus. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, eles vendo Jesus subir. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. De repente eles viram Jesus, e uma nuvem o encobriu. E estando eles com os olhos fixos no céu. Pedro, você está vendo ele ainda? João, você consegue vê-lo? João, eles estavam com os olhos fixos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Por que vocês estão com os olhos fitos nos céus? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês viram subir. Ele virá. E quando ele vier, aí sim haverá essa destruição. Aí tudo passará. Quando Jesus Cristo foi elevado aos céus, os anjos declaram essa verdade. Como se dará isto? A palavra de Deus diz que se ouvirá um som muito forte, o som da última trombeta, nós os salvos em Cristo seremos arrebatados, sairemos da terra antes da grande e terrível tribulação. Queridos, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ah, pastor, eu sou pós-tribulacionista. Então fica aí, meu irmão, e sofra. Não tem como a igreja passar pela grande tribulação. Por que, pastor, o senhor afirma isso? Porque Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, carne e osso, gente como a gente, ele sofreu, o corpo dele foi açoitado, foi massacrado. E agora a igreja, eu e você, somos o corpo de Cristo. Como que alguém vai pagar a mesma conta 2 vezes? Não. O corpo de Cristo, a igreja, não vai sofrer na grande tribulação. Ah, pastor, mas eu conheço um pastor que defende essa ideia. Deixa ele ficar aí, irmão. Deixa ele passar pela grande tribulação. Olha o texto de 1 Coríntios 15, 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Tchan, 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 tchan. Eis que vou revelar um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados de um corpo físico para um corpo glorificado, um corpo espiritual. Aleluia. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, diz a palavra de Deus, pois a trombeta soará. Neste momento, o nosso corpo físico será transformado em um corpo glorificado, ou seja, nem mesmo o nosso corpo físico será aproveitado. Pastor, eu estou marcando aquela plástica, tudo bem, mas vai ficar aí. Nem o nosso corpo, a Bíblia Sagrada diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, queridos, cuide do seu corpo, cuide do seu corpo. Eu estava falando com o pastor Elias, o pastor Elias falou assim que ele ficou um tempinho sem tomar banho, uns 25 dias. E aí depois então começou uma coceirinha, né? E aí eu falei para ele assim, quando nós fizemos a reforma dos nossos banheiros do apartamento,
Aí estava reformando, a gente viajou, voltou, estava reformando ainda, fomos lá para Leão de Judá, fiquei uma semana, estava reformando, fiquei uma semana no hotel, estava reformando. Eu falei, não, agora eu vou para casa. Não, mas o banheiro não está funcionando, Pio, não tem problema. Eu fiquei 7 dias no apartamento sem banho. Queridos, no segundo dia, começou uma coceirinha, mas você se acostuma. É brincadeira, não fiquei sem tomar banho, não. Eu não estou encorajando você, viu? Eu estou dizendo o seguinte, ó, cuide do seu corpo, né? Cuide do seu corpo, faça uma academia, diminua o peso, cuide, aleluia. Mas é o seguinte, mas não se apegue tanto a ele assim. Não precisa se apegar tanto a ele assim. Nem mesmo o nosso corpo físico será aproveitado. Quando entendemos que a nossa vida deve ser vivida olhando para a eternidade até que Ele venha, aí então nós alinhamos o nosso viver com a vontade perfeita de Deus. Ou seja, tudo que fazemos devemos fazer para glorificar a Deus e não para glorificar a nós mesmos. Trabalhamos pensando em Deus, vivemos para Deus, existimos para Deus. Você acorda pela manhã sabendo que tudo isso vai passar e você trabalha com zelo, com amor, com dedicação, com intensidade para o Senhor, diz a palavra de Deus. Queridos, eu não sei se você sabe, mas você já está vivendo a eternidade. Nós já temos vida eterna. Aleluia. O que eu quero dizer é, tudo que você já está fazendo, você já está contribuindo. Você já está depositando para a sua eternidade. Então, ei, veja como você está vivendo. Pastor, não estou entendendo. Vamos imaginar que você leu a Bíblia, você orou, você evangelizou. Aí você tem lá, mais 1, mais 2, mais 5 pontos. Aí de repente você, o quê? Você xinga, fala mal de alguém. Pronto, menos 3. Pastor, isso está na Bíblia? Claro que está. Apocalipse diz que Jesus virá e trará nas suas mãos, nas mãos dele, a sua recompensa, o seu pagamento, de acordo com as suas obras. Enquanto ele vem. Por exemplo, nós já estamos na metade do ano. Quantas pessoas você já levou a Jesus Cristo esse ano? Ninguém, pastor. Pronto, está quase no negativo. Porque aquele que ganha uma alma, a Bíblia diz que ele é sábio. Aquele que ganha uma alma acumula tesouros nos céus. Então, se você quer convidar um amigo para a igreja, para o grupo e o amigo não quer, pegue pelo colarinho e traga arrastado. Porque você não está pensando nele, você está pensando no seu crédito. Não faça assim então. Mas você precisa evangelizar. Você precisa evangelizar. Olha o texto de Lucas 12, 15. Então Jesus diz, cuidado. Fiquem sob aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que essa pessoa possui. Aos olhos de Deus, você não é avaliado pelo que você possui materialmente. Aos olhos de Deus, você é avaliado pelo quanto você serve a Ele. Ele diz, cuidado com a avareza. Porque enquanto Ele não vem, o diabo quer que a avareza domine as nossas vidas. Cuidado. Qual é o problema da avareza? O avarento pensa que toda a vida que existe é aqui na terra. O avarento pensa que são as coisas terrenas que dão a felicidade. O avarento pensa que ter é mais importante do que ser. É exatamente isso que o diabo quer que pensemos. Que o mundo vai permanecer para sempre e que aqui nessa terra é que seremos eternamente felizes. Portanto, enquanto esperamos o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo Jesus, que são duas coisas separadas, aprendemos hoje também, não deixemos a avareza e a ganância entrar em nossos corações e governar as nossas escolhas.
Jesus Cristo diz: a vida de um homem não é medida por aquilo que ele possui. O homem não é o que ele tem, o homem é quem ele é. A vida de um homem consiste em quem ele é e não no que ele tem. Por isso, não viva a sua vida para possuir e servir as coisas. As coisas precisam servir você. Pastor, então por que eu trabalho? Por que eu estou ganhando dinheiro? Por que eu estou construindo, fazendo? Você está fazendo tudo isso para que isso seja de plataforma, de trampolim, para que você possa exaltar e glorificar a Deus. Não sirva o seu carro, não sirva a sua casa, não sirva a sua empresa, não sirva o seu trabalho. Viva essa vida que é passageira somente para servir ao nosso Deus e Pai e ao seu Santo Filho Jesus Cristo de Nazaré. Então peça que Deus lhe dê as coisas para elas servirem você. Que sejam meios para o reino de Deus. Deus nos dá coisas não para nós servirmos as coisas, nunca para servirmos elas, mas para que elas possam nos servir e para que possamos propagar o Evangelho mais e mais e mais. No arrebatamento da igreja, Jesus virá para buscar quem nós somos. Ele não vem buscar o que nós temos. Até aqui, nós estamos aprendendo que Jesus virá para buscar a igreja, a noiva amada. Depois que ouvirmos o soar da trombeta, nós encontraremos o Senhor Jesus Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses 4,16 em diante diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele mesmo, o Senhor mesmo, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Vamos encontrar o Senhor nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Isso é arrebatamento, isso não é a segunda vinda de Cristo. Ok? E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Eles são dois episódios, são dois feitos separados. O arrebatamento da igreja é um e a segunda vinda de Cristo é outro. Na segunda vinda de Cristo, eu e você e todos os anjos e todos os santos de Deus, nós viremos com o Senhor. E aí o Senhor vai pisar aqui nessa terra. Haverá o acampamento dos santos, haverá um milênio. No arrebatamento, Jesus não vai pisar aqui na terra. Nós encontraremos com Ele nos ares. Só na segunda vinda que Ele vai pisar aqui, e eu e você vamos pisar juntamente com Ele. Aleluia. É desse jeito. É desse jeito. Então até aqui nós estamos aprendendo que esses acontecimentos é para a igreja, para os redimidos, para os lavados no sangue de Cristo Jesus. Por que nós subiremos, nós que cremos em Cristo Jesus, pastor? Nós que fomos purificados no sangue dele, por que seremos arrebatados? João 3,18 diz: quem nele crê, diga eu creio. Não, você... Quem nele crê, diga eu creio. Já não é condenado. Não está debaixo de condenação, de juízo. Por isso você vai ser arrebatado. Mas o que não crê em Cristo Jesus, ele já está debaixo de condenação, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então por que você tem certeza que você vai ser arrebatado? Porque você crê em Cristo Jesus. Não há condenação na sua vida. Não há juízo sobre você. Olha João 3,36. Por isso, quem crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo, diga mais uma vez, eu creio, tem a vida eterna. Então você já está vivendo a eternidade, você já tem a vida eterna. A vida eterna já está em você. Queridos, entenda isso, você é um ser espiritual, que tem um corpo físico e que possui uma alma. Você não está melhorando, você não está tentando alcançar alguma coisa, você não está evoluindo, você já tem a vida eterna. Aleluia. Imagina o seguinte, uma criança nasceu há uma semana atrás.
Essa criança é um ser humano ou não? Sim. Tem alguém que tem dúvida. É um ser humano ou não? É. Daqui a 10 anos, essa criança é mais ser humano do que no dia em que ela nasceu? Não. Ela é ser humano. Você foi justificado, você foi perdoado. O Espírito Santo está habitando no seu espírito. Você tem a vida eterna, você tem a vida de Deus. Você é santo, inculpável, sem condenação. Tem como você ser mais justo do que isso? Não. Então pare de acreditar que se você fizer alguma obra, pare de acreditar se você fizer a campanha 7 cabeçadas no pé da cruz. Pare de acreditar se você ler a Bíblia, se você for na vigília, se você dizimar, se você ofertar, se você fizer isso, você vai ser mais abençoado. Não tem como, irmão. Você já é um abençoado. Você já é um abençoado. Pastor, então agora eu não entendi. Então por que eu vou na vigília? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu vou ao culto? Por que eu oferto? Por que eu dizimo? Porque você já é. Nas religiões por aí, eles dizem que você tem que fazer tudo isso para você ser abençoado. Mas você já é filho de Deus, você já é abençoado. O seu nome já está escrito no livro da vida. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. O Espírito Santo habita no seu espírito. Nenhuma arma forjada contra você irá prosperar. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você já é. Aleluia. Entenda isso. Certa feita prenderam o apóstolo Paulo, deram uma coça nele. Sabe o que é coça, não? Né? Os mais velhinhos sabem o que é coça. Os novos sabem o que é coça. Bateram, açoitaram ele, deram uma surra nele. E aí foram lá tal e conversaram com ele. Ele falou assim, ele botou a mão no bolso e tirou a carteirinha de identidade dele. Diz assim, olha, eu sou um cidadão romano. O pessoal que açoitou ele ficou assim, perdão, desculpa, não, eu não sabia que você era cidadão romano, não, por favor. Por quê? Se ele denunciasse aqueles soldados, aquele capitão, eles iriam para a morte. Porque eles açoitaram um cidadão romano. E açoitar um cidadão romano significa que eles açoitaram o próprio César. Eles ficaram desesperados. Aí Paulo falou, não vou denunciar vocês não. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você sabe quem você é, você tira a sua identidade e diz assim, eu sou um filho amado de Deus. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho a natureza divina. Assim como Jesus é, eu sou. Acabamos de cantar. Nenhuma arma forjada contra mim prospera. Tudo que eu faço é bem sucedido. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente eu descanso. Eu digo do Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio. Em Ti eu confio. Quando você sabe quem você é, você se apega à palavra de Deus até que Ele venha. Aleluia! Meu Deus! Eu falei que ia só fazer um estudo, não ia pregar, mas estou pregando. 1 Pedro 3, 10 e 11 diz assim, pois quem quiser amar a sua vida, ver dias felizes, refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem palavras enganosas, falsas. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Esse texto está dizendo que, enquanto estamos aqui, mesmo já sabendo quem nós somos, mesmo tendo a palavra de Deus como nossa ferramenta, o diabo, ele vai querer usar a sua boca para derrotar você. É isso que o texto está dizendo. Afaste-se do mal. Afastar de tudo aquilo que Deus abomina. Afastar das obras da carne. Que obras da carne, pastor? Por exemplo, Gálatas 5, 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas,
Inimizades, pastor? Aí eu não gosto de fulano. Obra da carne. Rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões. Aí eu vou sair da aba, mas eu vou levar meu grupo familiar comigo. Divisão. Isso não é nem obra da carne, isso aí é carne de pescoço. Facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam, vivem na prática dessas coisas, não herdarão o reino de Deus. Fuja disso. Enquanto você espera, fuja dessas coisas. Não pratique essas coisas. O que acontecerá com aqueles que não forem arrebatados? Depois do arrebatamento dos salvos, virá um tempo de muita dor, angústia e tribulação sobre toda a terra. A Bíblia Sagrada chama isso de grande tribulação. Grande tribulação. Como eu e você seremos arrebatados, nós não estamos preocupados com a grande tribulação. Você está? Não. Não estamos. Estaremos com o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mas deixa eu colocar uma outra característica aqui, e que eu mencionei na semana passada, no domingo do culto passado. Eu achei assim tão pertinente, e eu falei, vale a pena repetir. Se você já ouviu, você vai ouvir pela segunda vez. Que é o meu segundo ponto, a vontade de Deus. Até que Jesus Cristo venha, devemos trazer a vontade de Deus sobre a terra. Queridos, isso é muito importante. A vontade de Deus, ela não está sendo feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Não, ela não está. Onde podemos encontrar a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Olha esse texto de Mateus capítulo 6, versículo 10. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo declara. Ele diz, vocês devem orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como a sua vontade é feita no céu. A declaração do Senhor Jesus, seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu, significa que o desejo de Deus, que está contido na palavra dEle. Aonde eu encontro a vontade de Deus, pastor? Na palavra dEle. Significa que o desejo de Deus, que está contido na palavra dEle, Deus quer que a supremacia dEle seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. A palavra de Deus não obriga a vontade humana a se sujeitar a ela. A vontade humana deve se curvar livremente diante da vontade de Deus. Com essa declaração, o Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que a vontade de Deus, então, não está sendo feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Portanto, Deus não está no controle das coisas aqui na terra. Diga comigo assim, Deus não está no controle. Se a vontade de Deus estivesse sendo feita aqui na terra, como ela é feita no céu, como ela já está sendo feita no céu, o Senhor Jesus Cristo estaria nos instruindo a orar assim? Não. Claro que não. Então no céu a vontade de Deus, Pai, ela é feita. No céu Deus está no controle. No céu Deus é soberano. No céu a palavra de Deus governa totalmente. No céu a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Mas na terra a vontade de Deus não está sendo feita, não. Enquanto ou até que Ele venha, a igreja precisa trazer a vontade de Deus. Aonde é que está a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Então nós precisamos pregar a palavra, anunciar a palavra, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho até que Ele venha, para que a vontade dEle seja feita aqui na terra, assim como ela está sendo feita nos céus. Vamos ler, para a gente entender um pouquinho melhor isso aqui. Na terra existe dor, existe violência, mentira, ódio, doença. No céu existe fome? Não.
Catástrofe? Não. Na terra existe fome? Sim. Existe catástrofe? Sim. Então isso mostra que a vontade do diabo é que está sendo feita aqui na terra, e não a vontade de Deus. Pastor, e por que a vontade do diabo está sendo feita aqui na terra e não a vontade de Deus? E por que Deus não faz nada para que a vontade dele seja feita? Por que Jesus pediu para que a igreja traga a vontade de Deus sobre a terra? Por que ele não impõe a vontade dele sobre a terra? Se ele é Deus? Porque nesse exato momento tem muitas crianças no hospital de câncer, sofrendo, padecendo de câncer, e Deus não faz nada? Onde está o amor de Deus? Olha esse texto no livro dos Salmos 115, versículo 15. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Amém. E amém. De novo. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Aleluia. Olha o próximo versículo. Pode aplaudir, ele é digno. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra Ele deu para Adão e Eva. Em Gênesis diz: domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre os animais da terra, domine sobre toda a terra. Adão, é você que vai governar a terra, não sou eu, Deus. É você que vai reinar sobre a terra, não eu, Deus. Então Deus, Ele disse para Adão governar. Mas quando Adão se curvou em obediência diante do diabo, o diabo passou a governar a terra. O governo da terra passa para as mãos do diabo. Quando Adão peca, quando Eva peca, eles se curvam, eles se prostram em obediência, em adoração ao diabo. E agora o governo da terra, que estava nas mãos de Adão e Eva, passa para as mãos do diabo. E o diabo só faz três coisas: ele mata, ele rouba e ele destrói. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Aonde você encontrar morte, roubo e destruição, ali está a impressão digital do inferno, de Satanás e seus demônios. E por que então que a vontade do diabo está sendo feita aqui na terra? Porque Adão passou para ele, Adão entregou para ele. Imagina o seguinte: Deus arrendou a terra para Adão, e Adão passou o arrendamento para o diabo. Quem está governando sobre a terra é o diabo. Por isso, até que ele venha, nós precisamos manifestar a vontade de Deus aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Então não culpe Deus pelas catástrofes, não culpe a Deus pela violência, destruição, pelos desmandos. Deus não é diabo. Veio a enchente no Rio Grande do Sul lá, e veio e morreu gente, não sei o quê. Deus está pesando a mão. Não! É o diabo que está governando. Não culpe a Deus. Quando Jesus, aqui na terra, foi levado pelo diabo para o deserto para ser tentado, olha o texto de Lucas 4, 5 e 6. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, toda a glória do mundo. Então o diabo disse a Jesus: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue. Quem foi que entregou o poder e a glória dos reinos a ele? Adão. E eu posso dar a quem eu quiser. Pastor, eu conheço um homem, ele é ímpio, ele é malvado, ele é mau caráter, ele é isso, aquilo, e ele é bilionário. E daí? O diabo deu para ele, está escrito, o diabo deu para ele. A questão é: você vai ficar com inveja do ímpio, que é bilionário, sendo que Deus pode dar a você muito mais do que o diabo pode dar a alguém? Então, como eu disse, a vontade do diabo é matar, roubar e destruir. Portanto, a vontade de Deus não é feita na terra.
Deus não está no controle. A palavra de Deus não é soberana sobre a terra ainda. Por isso, a vontade de Deus precisa ser manifestada aqui na terra, através de mim e através de você, através da igreja, até que Ele venha. Deus age na terra através de nós, os seus filhos, que já recebemos a palavra dEle, que já nascemos de novo. Por isso, até que Ele venha, nós, os filhos de Deus, devemos pedir a Deus Pai: Pai, que a sua vontade seja feita na minha vida, que seja o Senhor, não sou eu, mas quem vive, é o Senhor que vive em mim. Que seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Até que Jesus Cristo venha, somos nós que devemos manifestar a vontade de Deus sobre a terra. Por isso, o nosso vocabulário é diferente, a nossa maneira de negociar é diferente, a nossa maneira de comprar é diferente, a nossa maneira de vender é diferente. Nós precisamos usar a palavra de Deus, misturar fé na palavra de Deus, orar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus, dançar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque assim a vontade de Deus começa a ser feita aqui na terra. Porque somos nós quem devemos crer, receber e declarar a palavra de Deus. Olha esse texto de Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma aqui na terra, sem antes Ele revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ele precisa de alguém aqui que é dele, que nasceu de novo, para que através dessa pessoa ele tenha um ponto legal de contato, e através dessa pessoa ele possa agir, salvando, curando, restaurando, libertando, abençoando, edificando, prosperando. Ele diz: tudo que eu faço através dos meus filhos que estão aí na terra. Então, a vontade de Deus não é imposta, ela é compartilhada. Deus age em parceria conosco que cremos e declaramos a palavra dEle. Deus usa esse ponto de contato que somos nós, membros do corpo de Cristo, o corpo de Cristo, para que Ele possa agir aqui na terra. A palavra de Deus é espiritual e necessita de uma base espiritual na terra para ela agir. A base espiritual é o espírito humano que nasceu de novo, que foi vivificado. Quem nasce da carne é carne e quem nasce do espírito é espírito. Se nasceu do espírito, o Espírito Santo habita nesse espírito. E aí você pode manifestar a vontade de Deus aqui na terra. A vontade de Deus está revelada, como eu disse, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E se você quer conhecer a vontade de Deus, leia, estude, pesquise a palavra de Deus. Mas nós que declaramos a palavra de Deus até que Ele venha, também temos declarado muitas vezes as mentiras do diabo no nosso dia a dia. Veja esse exemplo. Veja esse exemplo. Alguém acorda com sintomas de resfriado, coriza, nariz escorrendo, dor no corpo, garganta doendo. A alma desse indivíduo vai interpretar esses sintomas instantaneamente. Porque a alma, ela se deixa conduzir pelos 5 sentidos. E aí, esse irmão amado, querido, filho de Deus, ele acorda, sente esses sintomas e diz: eu vou ficar gripado. Estou pegando uma gripe, a gripe está me pegando. Mas o que a palavra de Deus diz? Ela diz que Jesus Cristo já levou sobre si, ali na cruz do Calvário, as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas feridas do corpo de Cristo, eu e você já estamos curados. É isso que a palavra de Deus diz. Me diga uma coisa: seja feita a sua vontade aqui, assim como ela é feita aí. Aí tem gripe? Aí tem diabetes? Aí tem câncer? Aí tem enxaqueca? Aí tem insuficiência renal? Aí tem artrite? Tem artrose? Tem lombriga? Aí... Não. Então quando Deus diz: seja feita a sua vontade aqui como ela é feita aí, ela está dizendo que essas coisas, quando se manifestar no seu corpo, não é Ele que está pesando a mão. É o diabo que está colocando no seu corpo esses sintomas, e ele precisa que você concorde com ele, dizendo: eu estou pegando uma gripe.
caiu no laço. Por isso nós não podemos aceitar a mentira de que estamos ficando doentes. Por isso não podemos anular a obra de Cristo Jesus enquanto Ele venha. Não aceite as mentiras do diabo, declarando com a sua boca o contrário da palavra de Deus. Porque nós devemos ter cuidado com o que nós falamos. Olha esse texto de Mateus 18:16. Vamos pegar a parte final do versículo que diz o seguinte: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Uma outra versão diz, toda a questão será estabelecida, será confirmada, pela boca de 2. Você tem o diabo colocando um sintoma no seu corpo, aí ele só precisa de mais uma testemunha, e você diz, estou ficando gripado, pronto, a questão está decidida, você está gripado. Meu Deus! O que foi dito será estabelecido. Como viver até que Ele venha? Falando a mentira do diabo ou falando a verdade da palavra de Deus? Foi Deus ou foi o diabo que enviou esse vírus da gripe contra você? Com certeza foi o diabo. Agora ele só precisa de mais uma pessoa que declare para confirmar o resfriado. E se você mesmo confirma com a sua boca o resfriado, será estabelecido o resfriado na sua vida. Eu não tenho dinheiro. Pronto. Ah, estou desanimado. Pronto. Ah, estou cansado demais. Pronto. Isso está estabelecido e vai ser assim. Diz a palavra de Deus. Jesus diz, pela boca de 2 ou mais testemunhas, será estabelecido, será confirmado. E quando aquela irmãzinha endemoniada chega do seu lado e diz, você não está bem, né? Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe aquelas pessoas enviadas pelo capeta? Você está muito tristinho, né? Você não está bem, né? Saia daqui, Satanás. Está amarrado. Queridos, pastor, você não está sendo bíblico, não está sendo bíblico? O que Jesus falou para Pedro? Arreda de mim? Satanás. O diabo manda aquelas irmãzinhas falar que você não está bem, você está tristinha, você está... E você confirma pela boca de 2 testemunhas, será assim. Até que ele venha, pare de concordar com o diabo e concorde com a palavra de Deus. Meu Deus. Aleluia. Olha esse texto de João 8:44. Jesus, não falando para nós, Ele está falando para os doutores da lei, os fariseus, escribas. Jesus diz, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E vocês querem satisfazer os desejos do pai de vocês, que é o diabo. O diabo foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. Olha a revelação que Jesus está trazendo a respeito do diabo. Olha o que Jesus está nos ensinando. Quando o diabo fala, ele profere mentira. Ele é o pai da mentira. Ele fala do que lhe é próprio. Ele nunca se firmou na verdade. O diabo só tem um tesouro, só tem uma riqueza, ele só tem um valor, chamado mentira. Tudo que ele fala é mentira. Liga a televisão, acesse as redes sociais, é o diabo falando, é só mentira. E para a mentira se cumprir, é necessário mais uma pessoa concordar com essa declaração. Confessar essa mentira, dizer essa mentira. Assim como a vontade de Deus é feita aqui na terra, através de nós, os seus filhos, que cremos e confessamos a palavra dele, assim também a vontade do diabo é feita aqui na terra, através das pessoas que declaram a vontade dele, as mentiras dele. Tudo que existe iniciou
se mantém e continua existindo é através daquilo que nós declaramos. Meu irmão, minha irmã, até que Ele venha. Se você não quer ver algumas coisas, não diga. Porque a sua palavra é semente. E ela vai germinar, e ela vai crescer, e você vai colher. Não concorde com a mentira. Não, pastor, mas é que tem um especialista. Mas os especialistas falaram que ia ficar 2 anos com seca. Nós declaramos nesse púlpito aqui, começou a chover 1 mês depois. E cadê os especialistas? Você percebe que os especialistas nunca é um personagem, nunca tem nome, nunca tem CPF? Mentira. Até que Ele venha. Ou você declara a verdade da palavra de Deus, ou você declara a mentira do diabo. Meu Deus! Até que Ele venha, vamos trazer a vontade de Deus Pai para a terra, assim como ela é feita nos céus. Assim que não aceitamos mais a vontade do diabo, pois nós estamos declarando a palavra de Deus, a verdade de Deus. Declarando e concordando com a verdade da palavra de Deus até que Ele venha. Pare de repetir o que o diabo está fazendo. Você já percebeu que as nossas orações é mais uma descrição, um descritivo das obras do diabo para Deus? E lá Deus interessa pelo que o diabo está fazendo? Deus, a luta, Deus, a vizinha se levantou, oh Deus, a síndica do prédio levantou uma calúnia, oh Deus, está difícil, oh Deus, as vendas caíram, oh Deus. Deus diz assim, cala a boca, não me interessa saber o que o diabo está fazendo. Por que eu e você não passamos a orar a palavra de Deus? Pai, a tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra a minha vida prosperará. Pai, a tua palavra diz, aleluia, que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pai, a tua palavra diz que se eu passar pelo fogo, eu não serei queimado. Se eu passar pelas águas, eu não serei afogado. A tua palavra diz que eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E aí você, ao declarar a palavra, ao concordar a sua palavra, você está trazendo a vontade de Deus aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Aleluia! Acabou meu tempo, mas o último bem rapidinho. Enquanto o culto não acaba, não, enquanto ele não vem. Por último, eu quero mencionar uma última atitude aqui. A atitude é, até que ele venha, ide por todo mundo. Até que ele venha, ide por todo mundo. Por isso Jesus Cristo disse, depois da sua ressurreição em Marcos 16:15, olha o que ele disse: vão por todo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Pregue o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pregue o Evangelho. Mateus 10, 7, 8, o Senhor Jesus Cristo ainda declara: indo por todo mundo, pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Façam isso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque é através da mensagem do Evangelho que aprendemos como sair da injustiça do mal e voltarmos para a justiça de Deus. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho. Essa é a missão da igreja até que Ele venha. É dizer para as pessoas que existe sim a possibilidade real de viver uma vida abundante e feliz já, agora. Sim, uma vida de alegria, de paz, de felicidade. Essa vida é resultado, é fruto da comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Comunhão com os membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Voltar a ter comunhão com Deus, isso é justiça, isso é um lugar, isso é uma posição, isso é um estado perfeito, esse é o nosso status. Em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim.
dos pecados que você cometeu, eu não me lembro mais, diz o Senhor. Se Deus não lembra mais, se Deus não lembra mais, e Ele não lembra mais, até que Ele venha, não aceite condenação na sua vida. Não aceite medo na sua vida. Não fique conformado com as derrotas. Não aceite. Justificados, nós temos paz com Deus, pela fé em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos do pecado, do poder do pecado, da penalidade do pecado. Por isso nós podemos servir a Deus com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo. Pois Jesus Cristo já sofreu a penalidade do pecado, nós estamos em Cristo, portanto nós já estamos livres de condenação. Nós damos graças a Deus por essas verdades. Então não permita que Satanás venha te enganar, acusando você. Nada do que você faz está certo. Não é bem assim. Cuidado com esse extremismo. Cuidado com a supergraça. Cuidado com isso. É inveja. É inveja. O diabo tem inveja de você. Ele diz: eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. E aquele que está em Cristo, assim como Ele é, nós já somos. Olha que tremendo. Até que Ele venha, vamos viver a plenitude da graça de Deus, o nosso Pai Celestial. Vamos desfrutar da comunhão do Espírito Santo. Vamos desfrutar do amor do nosso Pai, da graça de Cristo Jesus.